Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula 4 do nosso mini curso de aprovação de loteamentos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outras modalidades que às vezes nem se enquadram mesmo no parcelamento do solo, mas muita gente confunde. Não esquece de dar o joinha, se inscrever e compartilhar o vídeo com quem vocês quiserem. Vamos lá! Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre outras modalidades de divisão do solo. Eu vou chamar assim porque na verdade não é exatamente parcelamento do solo em todas as modalidades que eu vou falar aqui, tá? Então, são elas. O parcelamento do solo, como eu já tinha explicado, ele só pode ser feito através de loteamento ou desmembramento. Existe ainda o loteamento fechado e os condomínios, que podem ser o condomínio urbano simples, condomínio edilício ou condomínio de lotes. Bom, desmembramento. Como a gente já tinha falado na aula 1, o desmembramento é a subdivisão da gleba em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias ou no prolongamento, modificação ou ampliação das já existentes. O que tem de importante, além dessa definição bem clara sobre o sistema viário? Além disso, o que é uma parte-chave desse conceito de desmembramento? É essa transformação da gleba em lotes. E daí vocês vão lembrar lá da outra aula que lote é aquela porção de terra que é servida por infraestrutura. Então, para o desmembramento, não basta ter a parte do sistema viário existente. Eu também tenho que ter já infraestrutura. Se eu não tiver infraestrutura no local, não é que não pode fazer o desmembramento, mas não é tão automático quanto muita gente acha que é. Não é simplesmente eu ir lá dividir a terra. Eu preciso colocar a infraestrutura que ainda não existe no local. Isso é bem importante de ser falado, porque tem muita gente que acha que como não tem que fazer uma rua nova, se prende muito a essa segunda parte do conceito, que é do aproveitamento do sistema viário existente, mas esquece da primeira parte do conceito, que é subdivisão da gleba em lotes. Então, se eu estou transformando a gleba em lote, eu preciso ter a infraestrutura. Se no local ainda não existe, é a pessoa que está fazendo o desmembramento que deve fazer essa infraestrutura. Qual que é a diferença na relação da aprovação do desmembramento com relação ao loteamento? Em primeiro lugar, a aprovação somente na Prefeitura Municipal. Da mesma forma que o loteamento, tem 180 dias para o registro e o tamanho dos lotes deverá atender ao zoneamento do local. Esses dois últimos itens é igualzinho ao loteamento, né? Qual que é a principal diferença? A questão da doação de áreas públicas, né? Lembra que eu falei na outra aula que muita gente opta pelo desmembramento? Porque no desmembramento não necessariamente precisa ter doação de área pública, então fica mais barato para quem está fazendo esse tipo de parcelamento do solo. Bom, nem sempre é possível, né? Tanto pela questão da infraestrutura quanto pela questão da rua. Às vezes eu preciso prolongar alguma via e tal, e daí eu sou obrigada a ir para a modalidade de loteamento. Bom, existe uma novidade que foi introduzida pela Lei 13.465 de 2017, que é a seguinte: loteamento fechado. Artigo 2º, parágrafo 8º da Lei 6766 de 79. Constitui loteamento de acesso controlado a modalidade de loteamento definida nos termos do parágrafo 1º deste artigo, cujo controle de acesso será regulamentado por ato do Poder Público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres ou a condutores de veículos não residentes devidamente identificados ou cadastrados, incluído pela Lei 13.465. O que quer dizer isso? Até então, até 2017, existia um problema entre o entendimento da lei e a prática imobiliária. Vocês já devem ter visto os chamados condomínios fechados.
que na sua maioria, no país inteiro, tá? Isso não é só em uma cidade ou outra, no país inteiro, na sua maioria não eram condomínios. A gente já vai para a parte de condomínios e eu explico a principal diferença. Eram loteamentos. Loteamentos no qual existia uma portaria e muitas vezes um muro, um alambrado, enfim, um fechamento. Isso gerava muito questionamento, principalmente com relação ao acesso. Se qualquer pessoa podia acessar, se podia impedir, se podia controlar, enfim. Isso foi resolvido com a inclusão desse artigo na Lei 6766. Então, hoje existe a figura do loteamento fechado. Ele é igualzinho ao loteamento normal, só que desde o início da aprovação, e essa é a principal diferença e a novidade, desde o início da aprovação, ele já é registrado como um loteamento de acesso controlado. Então, encerra muitas das questões posteriores, né? Mas vocês podem ver aqui que ele fala regulamentado por ato do Poder Público Municipal. Por quê? Lembra que eu falei nas outras aulas? É a prefeitura que tem essa atribuição de fazer a legislação local urbanística. Então é por isso que tem que ser regulamentado. A lei federal trouxe a figura do loteamento de acesso controlado, mas não regulamentou. Quem tem que fazer isso é a prefeitura municipal. Bom, continuando, agora a gente vai falar sobre condomínios. Os condomínios, como vocês vão ver aí, não constituem parcelamento do solo, e sim uso do solo, que pode ser residencial, multifamiliar, industrial, comercial, misto, dependendo da lei municipal. São regidos pelo plano diretor ou lei de uso e ocupação do solo, que são municipais. E também pelo Código Civil, que é a Lei Federal 10.406 de 2002, e Lei dos Condomínios e Incorporações, que é a Lei Federal 4591 de 64, velha conhecida do pessoal que trabalha com isso. Bom, qual que é a principal diferença entre os condomínios e os loteamentos? Em geral, a aprovação dos condomínios ocorre apenas em âmbito municipal. Há exceções, e eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas normalmente assim, dependendo do porte, dependendo da localização, se for, por exemplo, uma região metropolitana, existem algumas situações em que precisa passar pelo GRAPROAB. Lembra que eu falei? O órgão estadual, pelo menos aqui em São Paulo, é esse órgão. Em geral, nos condomínios não há doação de áreas públicas. As vias são particulares e fazem parte das áreas comuns dos condôminos. Aqui tem uma observação bem importante. Artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 6766. No caso de lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limitações administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de muros. O que significa isso? Aqui está falando especificamente do condomínio de lotes, porque foi isso que foi incluído na Lei 6766. Mas isso vale para qualquer condomínio. A lei municipal que regulamenta a implantação de condomínios pode sim estabelecer doação de área pública. Uma doação de área pública proporcional ao porte, por exemplo, da mesma forma que faz com o loteamento. A diferença principal na proporção de área pública é o sistema viário. O sistema viário do condomínio ele continua sendo particular. Então, a diferença é a seguinte: eu vou pegar uma gleba e vou fazer um loteamento. Então, eu vou doar as vias, eu vou doar as áreas verdes, sistema de lazer, área institucional, como a gente falou nas outras aulas. O condomínio, eu vou pegar a mesma gleba, eu vou abrir ruas, eu vou fazer os lotes, eu vou fazer um clube, eu vou fazer, enfim. Mas a gleba inteira continua sendo uma terra só. Eu não vou dividir a gleba, e é por isso que não é um parcelamento do solo. É uma coisa bem específica, mais pra frente talvez a gente faça um curso aí de condomínios. Não é o caso, aqui eu só quero apresentar para ver a diferença. Então, voltando lá no slide.
Mesmo no caso de condomínio de lotes, embora as matrículas sejam individualizadas, o lote é uma fração ideal de um todo, já que não ocorre o parcelamento do solo. Então foi isso que eu falei, exatamente isso. Não é dividido. Quando a gente vai fazer a incorporação de um condomínio, tem uma tabela que é feita, que cada unidade, então por exemplo, o lote 1, eu não gosto, na hora que eu vou fazer condomínio de lotes, de chamar de lote 1, porque pode confundir com loteamento e não é a mesma coisa. Então vamos dizer, unidade 1, casa 1, enfim. Unidade 1, qual é a área privativa, qual é a área comum e dentro dessa área comum, o que está incluído? A fração ideal de vias, a fração ideal do clube, a fração ideal de uma mata que foi preservada, enfim. E aí no total, lá no final, vai ter a área daquela unidade, somando a área privativa com a área comum. Eu não sei se vocês já viram matrícula de apartamento, de prédio, é exatamente assim, é a mesma coisa, só que horizontal, em vez de ser um apartamento em cima do outro, é exatamente a mesma coisa. Bom, aí sobre os condomínios, existem hoje 3 modalidades de condomínio. A primeira delas é o condomínio edilício, que é a modalidade tradicional, em que são construídas as residências ou lojas ou galpões, juntamente com a infraestrutura exigida na legislação. As edificações fazem parte de um todo, que é composto por áreas privativas e áreas de uso comum. E aí no Código Civil, artigo 1331, está lá explicado. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. Que é exatamente isso que eu expliquei. Essa modalidade é a que esteve vigente no país até 2017. Condomínio edilício. Então não tinha como eu fazer um condomínio sem construir tudo que ia existir naquele local. Então, para eu construir um condomínio residencial fechado, teoricamente, eu já teria que entregar as casas todas construídas, o clube construído, a portaria, tudo que eu precisaria construir. Por quê? Porque isso ia entrar na incorporação. Essa tabela que eu falei, ela teria que já estar fechada. Como é que eu faço, por exemplo, para ampliar uma residência em um condomínio? Eu preciso mudar todo o condomínio, porque ele é uma coisa só. Ele não é cada um por si. Pelo menos assim era o condomínio edilício até entrarem as novas modalidades com a Lei 13.465. Uma delas foi condomínio urbano simples, que a Lei Federal 13.465, artigo 61, diz: quando o mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fins de reurb, condomínio urbano simples, respeitados os parâmetros urbanísticos locais, e serão discriminadas na matrícula a parte do terreno ocupada pelas edificações, as partes de utilização exclusiva e as áreas que constituem passagem para as vias públicas ou para as unidades entre si. Não é obrigatório haver partes comuns. Isso aqui ainda não está muito claro. A lei federal falou isso, mas as normas de registro ainda não... A coisa não está pacificada ainda na legislação, né? Porque quando altera uma lei federal, ocorre uma reação em cadeia, né? Um efeito dominó, que tem que alterar todas as normas que se baseavam pela lei federal anterior. E quando isso não ocorre, que é o que geralmente acontece, né? Muda a lei federal e o resto que se vire, demora um tempo até todas as normas serem alteradas e ficarem de acordo com a nova lei federal. Bom, mas via de regra é o seguinte: vamos supor que exista uma casa e na edícula existe outra casa com entrada independente. Isso é importante, mas porque todas têm que ter acesso à via pública. Até hoje não era possível constituir condomínio disso, ou não era possível separar essas duas casas. O condomínio urbano simples está sendo muito utilizado para aquelas situações em que, ou isso que eu falei, de uma casa, uma edícula, que hoje pode ser instituído um condomínio urbano simples e fazerem matrículas separadas, o que dá mais independência ao proprietário, porque ele pode vender, ele pode negociar essas
casas de maneira separada, ou aquela situação que a pessoa pega 2 terrenos, por exemplo, e constrói 3 casas num local que o desdobro não é permitido, porque a frente de cada casa não atende à lei municipal. Então, por exemplo, aqui a frente mínima geral para a cidade toda é de 10 metros. Então, se eu pego 2 terrenos com frente mínima de 10 e construo 3 casas, eu não consigo fazer um desdobro ou um desmembramento desses terrenos, porque cada casa vai ter menos do que a frente mínima. Mas aí veio essa modalidade, que é o condomínio urbano simples, que pode resolver essa questão, porque eu instituo um condomínio, não chega a ser um parcelamento do solo, mas eu tenho uma matrícula individualizada para cada um. O que é importante de salientar aqui? Os parâmetros urbanísticos, e isso está falando ali, respeitados os parâmetros urbanísticos locais. Então, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, tudo isso precisa ser respeitado. Então, não é que eu posso construir 15 unidades passando a taxa de ocupação e passando o coeficiente de aproveitamento. Por que eu estou salientando essa parte? Porque o coeficiente de aproveitamento e a taxa de ocupação são os parâmetros para calcular a infraestrutura. Lembra que lá no loteamento a gente tem que calcular a infraestrutura proporcional à população? Então, se eu começo a fazer condomínios urbanos simples na cidade toda, sem respeitar aqueles parâmetros iniciais, a infraestrutura vai começar a não dar conta, principalmente água e esgoto, que é o que a gente mais sente, né? Água, esgoto e drenagem, digamos. Mas fica mais adensado do que o previsto, e daí isso pode comprometer a infraestrutura instalada. E o condomínio de lotes, que também é uma novidade instituída pela Lei Federal 13465, que diz assim, colocou lá na Lei 6766, o lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. E o Código Civil também foi alterado. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato de instituição. Então, o que tem de diferente para falar nesse sentido? Tá vendo que na Lei 6766 fala imóvel autônomo ou unidade imobiliária? É aquilo que eu falei que eu não gosto no condomínio de lotes de chamar cada parte de lote. Embora ele seja um lote, ele não foi parcelado, né? Ele é uma unidade imobiliária integrante de um condomínio. Então, é uma bobagem em termos de nomenclatura, mas a lei funciona assim, né? As nomenclaturas fazem toda a diferença. Então, é importante salientar essa diferença. E o Código Civil, ele fala aqui sobre justamente aquele cálculo que eu falei da tabela, e isso aqui dá uma aula inteira só sobre esse artigo, então eu não vou me estender muito. Mas a lei federal, ela não quis estabelecer como que eu vou calcular, porque se eu tenho um lote ou uma unidade num condomínio de lotes, e eu posso construir X, por exemplo, aqui em São José do Rio Pardo, normalmente eu posso construir 1,3, digamos assim, de coeficiente de aproveitamento. Então eu posso pegar a área do lote e construir 1,3 vezes a área desse lote. Existem modalidades de condomínio de lotes que usam esse potencial máximo para calcular aquela tabela. Porque como é que eu vou fazer a incorporação se eu não tenho aqueles valores fechados? Lembra que eu falei que na incorporação eu já tenho que estar com tudo construído? Então isso que ainda não está muito bem definido na lei. Ficou a critério de quem está fazendo, do incorporador, que é o que está falando ali. A fração ideal de cada condômino poderá ser, opção 1, proporcional à área do solo de cada unidade, opção 2, ao respectivo potencial construtivo, que foi isso que eu acabei de falar, ou opção 3, outros critérios indicados no ato de instituição. Então o que acontece? Basicamente a lei está falando que pode ser qualquer critério, desde que esteja no ato de instituição.
Esse tipo de coisa deixa a lei bastante confusa, assim, tanto a pessoa que vai aplicar a lei quanto a pessoa que vai analisar o uso de acordo com a lei, né? Fica um critério muito vago, assim. Então, até o momento, a gente não tem exemplos suficientes de condomínio de lotes para definir o que seria o melhor, né? Mas eu li alguns materiais do Senado e do pessoal que fez essa lei, dizendo que o melhor, idealmente, seria pelo potencial construtivo. Por quê? Porque a pessoa já contribuiria na questão do condomínio com relação à área máxima que ela pode ocupar, no máximo. E sendo assim, obriga ela a construir o mais rápido possível, evitando especulação imobiliária, evitando que ela deixe ali a terra obsoleta, que não é uma coisa desejável, né? A terra, ela sempre tem a função social e ela cumpre a função social quando ela atende à legislação urbanística. Então, um terreno vazio não cumpre a sua função. A função de um terreno é estar ocupado para algum uso, qualquer uso que seja permitido na cidade, ali naquele local, mas a função dele é essa. Um terreno vazio não tem função nenhuma. Então, por isso que existem autores que falam que o melhor seria pelo potencial construtivo, porque daí força o proprietário a construir o mais rápido possível, já que ele já está pagando, por exemplo, taxas de condomínio, IPTU, tudo isso é calculado pela fração ideal dele. Então, como ele já está pagando as taxas, obrigaria ele a construir mais rápido. Bom, pessoal, eu espero que a aula de hoje não tenha sido tão confusa, porque na verdade esse assunto é assim, como eu falei, os condomínios hoje eles têm tantas modalidades diferentes que merece um mini curso desse que eu fiz para loteamento só de condomínios. Mas nós vamos dar um tempo na parte das aulas. A próxima aula eu vou falar sobre irregularidades e também vou levar vocês aí num passeio para ver diversas fases na prática dos loteamentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, avisa para todo mundo aí, vamos aumentar esses inscritos e vamos difundir esse conhecimento. Tá bom? Espero vocês na semana que vem. Tchau!